Fala, Jacó, bom dia. Ei, pastor, bom dia. Bem, Pegou tava um curtindo o diferente sol, aí? cara. Ô, Os caras são fogo, hein? Meteram um Eric Clapton no negócio. cara, só. Da Ah, hora. mas é, né, cara? Os gatão é só os caras, só os roqueiros bons. Sonzeira. E aí, muito frio? Sensação térmica hoje, -6, né? Ruim, 6 graus. É, não, você é louco, os menos seis, não sei se a gente tinha vindo, não. Ó, tamo Fosse aí. menos seis, estamos A aqui, Paula tá graças a Deus. online. Eu, Ela você e chegou. a Paula. Já começou bem o negócio. Aqui tá. Quer ver? Aqui tá 7 7 graus. graus. Cara, Quer que dizer, não frio. sei, sei se tá só tudo isso, não, porque tá bastante frio. Você Deve lembra de ser um aqui frio dentro de assim? casa, né? Você lembra de um Hã? frio assim aqui? Ah, faz tempo que eu não lembro, não. Faz tempo que Tá frio mesmo, cara. Impressionante. não lembro, faz tempo que eu não lembro. Faz tempo que eu desse jeito, assim, depois de adulto, eu não lembro, não. De mudar tão rápido, né? Desde que eu cheguei aqui, não peguei isso não, tá frio mesmo, cara. Agora tá frio. Veridiana, bom dia. Tamo junto aí. Mano, vamos lá A começar aí Thaís nosso. também entrou aqui. Quem? A Thaís, Tá Thaís aí. do alemão. Ah, que legal. Não chegou pra Ela, mim né? aqui. Voltar aqui. Não chegou aqui pra mim. Bom dia, Seja Thaís. bom-vindo, seja Abraço pra bem-vindos aí, você. bom dia. Seja bom dia, seja Seja bem-vindo. bom dia. Cara, começa a resumir as coisas. É o frio, né? O frio tá batendo. É o café esfria rápido. Vamos orar? Vamos. Deus Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nessa manhã. Mais uma manhã de estudo, de bate-papo, mais uma manhã de início de final de semana. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de começarmos o dia meditando na Tua palavra, matutando, Senhor, como nós trazemos esse tema, matutando logo de manhã. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Clamamos a Ti que todos aqueles que vão acompanhar esse estudo, que por algum minuto ficou conosco e vai ver depois, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha trazendo conhecimento, alento, confronto, conforto, avivamento na vida de cada um dos Teus filhos. Pai, obrigado por essa oportunidade que nós temos de nos debruçarmos na Tua palavra e meditarmos nela. Obrigado, a Deus, porque vivemos num país livre, mas que possamos, então, sermos instrumentos nas Tuas mãos de libertação para aqueles que estão cativos, ó Pai, oprimidos, que possam conhecer também a liberdade que há no Senhor, ó Pai. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sou eu mesmo. Você tá sem É. som aí, cara? Não. Ah, agora voltou. Deu uma... É, A internet hoje, vamos lá, internet, ajuda nós aí. vamos, é. Ficou uma sonzeira voltando no meu ouvido no estudo passado. Hoje a gente está na pergunta de número 15, né? 15. Thais, um abraço para o alemão, para as crianças que já estão grandes agora. Mig, Samuel, tudo grandão já. Esse é o livro que a gente tem usado da Nova Cidade. Quem quiser também, a gente pode disponibilizar de alguma forma aí. Fala com a gente aí, manda um inbox, beleza? Que a gente manda. Pergunta de número 15. Já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o seu propósito? Vamos só recapitular. A gente começou a falar da criação, de Deus, de todos os aspectos que ele tem, das pessoas de Deus. Depois nós entramos na lei de Deus, e aí entramos nos 10 mandamentos. E agora nós falamos um pouquinho sobre guardar ou não guardar, quem consegue guardar os 10 mandamentos. E agora a gente chegou numa ideia aqui crucial, né? Sim. Falamos de tudo isso, chegamos a uma conclusão no estudo passado, você pode acompanhar aí, o Jacó até colocou no último estudo nosso, que você pode escolher aí
tanto no YouTube da igreja quanto aqui, né, no nosso no IGTV. Você pode escolher os estudos, estão todos aí, o estudo 2, 3, 4, você vai ver esses estudos aí. Acredito que do 1 ao 4 tá lá no YouTube, não tem aqui no nosso, não sei, não lembro. Mas tem alguns estudos que você vai poder recapitular, se você quiser, o bate-papo que a gente teve nessas manhãs aí. E hoje a gente está na 15ª semana. Poxa, 15ª semana já. E nos deparamos então com uma pergunta, já que não conseguimos guardar a lei, qual o propósito dessa lei? Se a gente não consegue guardar, Jacó, para que existe? Qual é a lógica disso, né? Uhum. Agora eu vou deixar para você falar um pouquinho. Não, eu vou responder com a resposta do livro, mas só fazendo um comentário também que os comentários dessa pergunta, para mim, é o texto mais bonito, assim, até agora que eu me deparei. Não sei se o senhor achou isso também. E muito legal. Eu acho muito pastoral, assim, e resume, né, muito bem, acho que toda a ideia. Mas vamos lá, a resposta. Qual é o propósito da lei, já que, segundo o que a gente viu, né, no estudo passado, ninguém consegue guardar, né? Então lá, o propósito é que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus e a natureza pecaminosa e desobediente de nossos corações. E, assim, na nossa necessidade de um Salvador. A lei também nos ensina e exorta a viver uma vida digna do nosso Salvador. Uma vida digna de nosso Salvador. Então, basicamente isso, né? Tem um texto base, né? Que está em Romanos 3:20. Romanos 3:20. O senhor vai ler? Quer que eu leia? Pode ler. Tá, então lá, Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Eu tenho outra versão aqui, que ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena, porque a lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Porque a lei mostra quanto somos pecadores. E aí o primeiro comentário do Charles Simmons chama os homens, os pobres homens que pensam que podem pregar o evangelho sem pregar a lei. Cara, se ler isso aqui no domingo, dá, né, dá um tom de avivamento aqui, porque o cara bateu forte, né? Bateu forte. Não, bateu forte. A gente tem tido um bate-papo de 15 em 15 dias aí com um grupo de pastores, e o que saiu lá das nossas conversas foi os caras que, por exemplo, vivem num movimento onde só é pregado a lei. A forma como se vive, as regras, as dogmáticas e tal, daquele peso, todo ele. E a pessoa fica presa naquilo. Aí um dia ela descobre a liberdade em Cristo, ela vai para um outro extremo. Ela acha que, então, puxa, é graça, é isso mesmo, acabou. Aí um cara trouxe a ideia do pêndulo, né? Você tem o pêndulo. Quem trabalha com obra, Thaís, aí vai entender o prumo e tal, alguma coisa. Mas aí você tem o pêndulo, né? Você está num lado, e quando você solta, você não tem o equilíbrio do negócio, né? Você está para cá, quando solta, ele vai para o outro lado. Ele tem essa mesma força, né? Ele vai pegar essa velocidade. E aí ele quando conhece da graça, ele vai para um lado assim, que ele se esquece da lei. Porque lá era só a lei, não tinha graça. Aí fala da graça, vai para um outro lado do negócio, que vai para o lance que eles têm falado hoje, da hipergraça.
por exemplo, na igrejas aí que estão na modinha, que os caras gostam e tal, que beleza. Você não trata assuntos que são difíceis, questões que a gente tem que mudar, lutar contra o pecado. Você não trata assuntos desses, por quê? Porque a graça, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está livre, não tem esse peso, não tem a lei, não tem isso aqui, e vai para o outro lado da hipergraça, né? E aí ele começa o comentário, não sei se isso. Começa o comentário, é bem redundante, né? Ele dá o início aqui no comentário dele, dizendo assim que esses caras são pobres homens que pensam, e não falam que podem ou que pregam, que pensam ou que imaginam que podem pregar o evangelho dissociado da lei. Da lei. Olha o Roger aí. O Roger acabou de chegar aí. Os meus comentários não estão... Não, ainda não sei se chegou aí. Para mim não está chegando aqui ainda. Se quiser interagir com a gente aí, comentar. Um abraço aí. Só não pode zoar o TT, hein, Roger? Foi aniversário dele de semana passada. Eu esqueci de mandar parabéns. Vai lá, Jacó. Que você... Agora, dos comentários aí, pelo menos o primeiro comentário, o que te chamou a atenção? Para mim já começou aqui. Já começou batendo já pro fígado. Pois é, o comentário todo é muito... Ele, apesar de ser bem curtinho, né? Bem curtinho. Ele é muito forte, né? Porque eu acho que eu vou pegar um trecho aqui, que é quase todo ele, mas eu acho que como é curtinho, dá para ler. Tranquilo, Ele até fala o assim, outro, dá tempo. Fique em paz. A lei entrou... Ele fala porque a gente está falando sobre o porquê que está tão importante esse comentário aqui, né? E o que ele está falando a respeito da lei, né? Que é tão admirável assim. Por que pregar? Por que a lei, né? Por que o evangelho sem a lei, né? É algo incompleto, digamos assim, né? A pregação, né? E por que um está totalmente unido ao outro, né? Então ele diz assim: a lei entrou para que a ofensa pudesse transparecer. Proclamai-a, digo eu, com esse propósito em vossas congregações impiedosas. O cara só bate aqui, pastor. Proclamai em vossas congregações impiedosas. Erguei vossas vozes como trombetas e dizei ao povo suas transgressões, para que possais glorificar mais ao vosso honrado mestre, ao proclamar as infinitas riquezas e a plenitude da sua grande salvação. Prega a lei aos que creem, como sendo terminada, cancelada, estando morta para a sua salvação. Aponta-lhes Emanuel como quem a segura em sua mão sangrenta, dizendo: se me amas, guardareis os meus mandamentos. Aleluia. Muito da hora, cara. Muito legal. Cara, então esse aspecto de lançar, né, que a lei ela vem, né, do Antigo Testamento, lançando sobre os homens, de fato, a culpa, né, merecida, né, e a incapacidade de agradar a Deus com as ações como algo natural do homem, né, essa impossibilidade, né, a necessidade de um Salvador, que até a gente já entra até no segundo comentário com isso, né? A lei aponta a necessidade de um Salvador para o homem, né? Então essa é a importância. Ela traz luz sobre a natureza pecaminosa do homem, como a gente já viu aqui, né, nos outros estudos. Ela traz luz sobre a incapacidade do homem de agradar a Deus com ações, né, e traz o anúncio
o homem da necessidade de alguém que o salve dessa condição, né, de condenação. Então ela é esse preparo. E como que ela faz isso, né? Não é só porque Deus fala para não fazer as coisas e a gente é incapaz de fazer. Não, porque justamente como está na resposta, ela mostra o quanto Deus é separado, o quanto ele é único, né? Como ela traz descrições sobre o caráter de Deus, né? Ela também traz condições para que o homem se achegue perto desse Deus, né? E desfrute da presença dele. E uma vez que a gente olha para ela e vê a impossibilidade de cumpri-la por nossas próprias forças, a gente precisa de um representante, né? E aí é onde o Evangelho entra e apresenta esse representante para a gente. Então, acho que é muito, de fato, muito importante esse comentário, né? A verdadeira ou uma compreensão completa do Evangelho ou da graça, né? Ela só vem pela compreensão da lei, né? Que a graça só se torna realmente essa coisa enorme e assombrosa para a gente quando a gente reconhece o tamanho do nosso pecado, né? E o tamanho da nossa incapacidade de pagar. Então vem alguém, o Evangelho vem e apresenta alguém que paga isso, cumpre tudo por nós. Então, nesse comentário aqui eu fiquei espantado quanto a isso, né? Essa parte, né? Aponta-lhes Emanuel como quem a segura em sua mão sangrenta, dizendo: se me amais, guardareis os mandamentos. E pega no outro ponto, né? Você não vai pegar mais na questão do Antigo Testamento da lei, da culpa e do medo do juízo, mas uma obediência por causa do amor a ele, né? Se me amares verdadeiramente. Chama assim para uma outra perspectiva também de relação com Deus. É um Não é relacionamento... só a gente seguir por medo daquilo que Deus pode fazer, mas pelo amor que nós temos com Ele, né? Pelo amor que nós temos pela obra redentora dele, de enviar o Filho, para que todo aquele que crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente... há uma coisa dentro da nossa perspectiva que a gente sempre cita no evangeliquez, que é assim, né? E assim, é evangeliquez, mas faz todo sentido. Como é que você fala de um Deus bom e de um céu necessário, que a gente gostaria de ir para o céu, se a gente não vive com ele aqui já? Não há uma perspectiva aqui. Então, de fato, você não entende o que é isso, né? Como é que você, um lugar que você, isso é o evangeliquez, né? Que a gente vai falar para a pessoa assim: mas você quer viver nas bem-aventuranças e tal, né? Você quer chegar a viver na glória, mas você não desfruta de uma vida com Deus aqui, o início da sua vida eterna, né? Aquela pegada assim da sua vida com Ele. Não tem lógica. Você não segue, você não segue os seus princípios, não segue os seus mandamentos, não tem relação com Ele, não tem intimidade com Ele, não tem nada. Então você é um dos miseráveis que não reconheceu também a sua forma miserável diante dele, que não é miserável. Porque outro aspecto do comentário aqui é que a lei vai apontar esse miserável homem que somos. E quando nós somos confrontados com esse miserável homem, nós temos que entender a bondade que há no Senhor. O segundo comentário, não sei se a gente vai direto para ele agora, mas ele vai dizer a respeito que o homem até sabe, como Paulo vai dizer em Romanos 1, vou falar um pouquinho já, que o homem até sabe o que é bom ou ruim. Sim. Porque Romanos 1 vai tratar disso aí. Que até Deus entrega o homem para perversidade por causa do coração deles mesmo. Os caras são maus. Os caras... Até porque Romanos 1 vai dizer que tais homens são indesculpáveis. Eles veem o Deus imutável
nas coisas criadas. Olha que coisa doida. Se nunca leu Romanos 1, leia com atenção Romanos 1. Você vai ter um- um- todo um cronograma ali da realidade da humanidade que a gente está vivendo hoje, né? Os atributos invisíveis de Deus são vistos nas suas questões criadas ali. Tais homens são indesculpáveis. Tá? Romanos 1 vai dizer assim. Porque sabem o que é certo e errado. Mas Porque se quando são conhece confrontados... reconhecer, Oi? se consegue reconhecer alguma divindade naquilo que é criado, é porque conseguiu reconhecer que existe algo superior, né? Exato. A, a ele próprio. Então, não é por falta de manifestação, né, do seu poder que o homem não conhece Deus. Realmente Exato, esse é o ponto de exato. Romano, né? Exato, não é por falta disso que não conheça. E nessa manifestação de quem Deus é, do seu caráter e tal, a lei vai expressar também o caráter de Deus para o homem. Então não é só apontar para nós o miserável homem que somos, mas também vai mostrar o caráter de Deus a respeito de quem ele é de fato, porque a lei vai mostrar um Deus santo, irrepreensível, né? Um Deus amoroso, benigno, bondoso, tudo isso também a lei fala, né? Da forma como a lei trata no Antigo Testamento, a gente não está sendo aqui de maneira nenhuma legalistas, né? De, É. de ficar em cima somente desse aspecto de lei e tal, e a partir de agora. Não é isso. Não é isso. Até porque a lei foi cumprida em Cristo. A gente entendeu isso já. A lei foi cumprida em Cristo. E porque estamos em Cristo, aí sim nós conseguimos viver debaixo da obediência, porque estamos nele. Não significa que a gente consiga viver de um jeito humano. Mas então, por que ela serve? Serve primeiro para apontar então o pecado. Isso você trouxe assim de uma forma muito clara. Mas também fala a respeito de quem Deus é. Fala a respeito Principalmente, né? do caráter de Deus para nós. Fala a respeito de quem ele é. A lei também aponta isso. Então a gente tem um confronto pessoal, entendemos quem nós somos e entendemos quem Deus é, aquele a qual nós nos relacionamos, quem ele é de fato. A lei também aponta isso. Segundo comentário, qual que foi assim o texto que mais falou aí contigo, ou todo ele? Fica à vontade para explanar aí. É... Não, eu tava, quando você estava falando, estava pensando aqui sobre uma outra coisa também. Porque a lei, ela faz parte de faz parte de algo até um pouco maior do que a lei em si, ela não é o fim em si mesmo, né? Que ela faz parte de um propósito maior, porque quando Deus apresenta a lei, ele está, na verdade, se colocando em compromisso com o povo de Israel, Uhum. né? E a lei faz parte desse contrato, né? De uma garantia em que Deus está dando a sua palavra e a sua garantia e pedindo do povo um compromisso, né? Ele se compromete com o povo e a lei são o Banguela aí. E a lei é parte desse compromisso, né? Quando a gente assiste filmes que tem parte de monarquia, né? E tem os reis ou os líderes que tem ali aqueles homens fiéis a ele, né? Que são os vassalos e tal, quem serve ao rei. O rei dá a palavra dele com garantias. Então os caras recebem terra, recebem riqueza, recebem autoridade, né? Desde que eles sirvam aquele reino, né? Eles com as suas propriedades, com sua força de guerra e tal, eles sirvam aquele reino. E é justamente esse o ponto bíblico, é um contrato. Existe um rei que está oferecendo benfeitorias a esse povo de Israel para que eles sirvam a ele, né? E desfrutem do seu reino. E o reino
todo rei tem lei, né? E isso vai ser repetido em Jesus. Jesus, cumprindo essa lei do Antigo Testamento, pede aos seus seguidores, né? E essa mudança, né? Que agora os seus seguidores não são mais simplesmente servos de um rei, mas ele os coloca na posição de irmãos, né? De filhos adotivos ali, filhos do seu pai. Ou seja, o grau de... Assim como Jesus eleva o nível de entendimento, né, e de compromisso com o cumprimento da lei, ele também eleva o dote. Ele eleva o grau da recompensa, né? Então, é bom entender isso, que não é só, quando a gente está falando de lei aqui, a gente está destacando essa palavra e os 10 mandamentos, que é o resumo de tudo isso, mas é nesse valor, né? O cumprimento da lei não é por uma ordem arbitrária, até como está no segundo mandamento aqui, como eu sempre falo isso, né? Como um Deus mimado que quer, por um capricho, que os outros obedeçam, né? Não é um ditador, né? Mas é um rei oferecendo benefícios que só ele pode dar para pessoas que estão aí totalmente sem condição nenhuma de ter nada, né? Que somos nós. E para esses benefícios existe um contrato a ser cumprido. Então é onde ele apresenta a lei e Cristo vem, usa a lei, cumpre tudo e aí apresenta, faz uma renovada ali e apresenta o Evangelho. Então é bom ter isso em mente também. E um texto que me chamou muita atenção é na metade aqui do comentário, quando ele cita a passagem do jovem rico, né, e fala assim... A lei de Deus revela a nós, depois dele falar, né, que todo homem sabe o que é certo e errado e tal, e ele vai falar sobre a moralidade que não é arbitrária, né? Ele diz assim: a lei de Deus revela a nós mesmos, especialmente nossa natureza pecaminosa e nossa desobediência, a nossa inclinação ao pecado. Por exemplo, quando Jesus fala com o jovem, aqui ele até fala jovem governante rico, eu nunca tinha visto essa nomenclatura para o jovem rico. Ele era governante Quando ou rico? Brincadeira. fala governante rico, Governante, né? Fala com o jovem governante rico, ele diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. É o texto que está lá em Mateus 19, 21. O jovem rico essencialmente diz a Jesus, apesar de triste, ele diz assim: não posso. E parte, né? E vai embora. Ora, o que está acontecendo nessa história? Jesus estaria dizendo que temos que dar tudo o que temos? Não. Mas no caso do jovem soberano, Jesus lhe revela pela lei de Deus, lembrando que o jovem diz que cumpre, né, todos os mandamentos desde ele chega até Jesus, pergunta o que ele precisa fazer para ter a vida eterna. Jesus fala para ele: você cumpre os mandamentos? Né? E ele diz que cumpre desde novo. Ele era jovem, mas então, ou seja, desde muito pequeno, né, ele foi ensinado cumprindo os mandamentos e na cabeça dele ele tem cumprido tudo, né? Tudo que a lei exige até então. E Jesus fala: então, tá bom, tá legal. Se você quiser ser perfeito, olha só, faltava pouco, né? Para perfeição. Se já cumpria tudo, faltava um pouquinho. Se já cumpria tudo, então só tem uma coisa, né? Vai, vende tudo que tem, como o texto diz. Então fala assim: Jesus quer que está dizendo que temos que dar tudo que temos? Não. Mas no caso do jovem soberano, Jesus lhe revela pela lei de Deus, que ele conhecia, né? A natureza específica do seu pecado. Qual é o primeiro mandamento? Não ter outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro. Ali, Deus encarnado está dizendo ao jovem soberano rico: o que vais escolher? Teu dinheiro, tuas posses ou a mim,
sou Deus. O jovem rico escolheu, o jovem rico escolheu algo, né, que para ele estava acima de Deus, antes de Deus. Então, todo o resto do comentário aqui é muito bom, mas essa parte me chamou a atenção, né? De um Jesus chama, né? E eu acho porque isso casa muito bem com assim, a lei revela muitas vezes a minha incapacidade de fazer, né? De ação. E o Evangelho, aplicando a lei, me revela a capacidade de ser, a capacidade do meu coração, né? Porque o jovem, ele era um cumpridor da lei. Na cabeça dele, ele era alguém que tinha as ações todas corretas. Mas Jesus mostra para ele que é necessário uma escolha do coração, né? É necessário uma escolha porque ele fala, você entrega o que você tem e me segue, né? Então, a lei, de repente, pode ser cumprida de uma maneira isolada a Deus, porque pelo medo, por exemplo, né? Pelo medo do inferno, pelo medo da punição, eu posso deixar de fazer algo errado ou buscar fazer sempre o que é certo, né? Mas, então, a lei tem essa limitação. Exato. Mas o Evangelho é sempre um convite para que eu deixe os meus ídolos, né? Para que eu me torne um seguidor de Jesus. E para escolher Jesus antes de tudo, né? Que é amar a Deus antes de tudo, é preciso amar, é preciso amor, é preciso ser diferente de quem eu sou. Então eu achei muito, muito interessante essa passagem por conta disso, esse desafio que o Evangelho traz entre a transformação do coração mesmo, né? Sim. E não só das ações. Esse tipo de confronto, deixa eu só dar aqui um abraço aqui ao pastor Diogo, tá com a gente, pastor Diogo da PIB de Queluz. O Eric também entrou aqui. Minha tia ou meu tio tá aqui com a gente também, lá da Segura Alta Cruzeiro. Agora não sei, um é o outro, a conta tá lá. O conjunto. Esse tipo de confronto a respeito de quem nós somos, essa questão do coração, se a gente olhar no Evangelho, na caminhada do Evangelho em si, a gente vê esse tipo de confronto com Pedro. Pedro lá nega Jesus, 3 vezes, Jesus faz com que ele seja confrontado em relação à sua obediência e amor a ele, né? Pedro, amas? E aí 3 vezes ele, sabes que eu te amo, sabes que eu te amo. Aí fala, e aí, tu me amas mesmo? A 3ª vez ele vai dizer, tu sabes todas as coisas. Tipo, quebra, né? Dá aquela quebrada. Paulo também. Paulo zeloso em relação à lei, o Filipenses capítulo 2, acho que é capítulo 2, no começo de Filipenses, né? Acho que é Filipenses 2 mesmo. Ou é Filipenses? Que é Filipenses. Ele vai apresentar toda ele dá uma carteirada, né? No Filipenses 2 ele vai falar. 2 não. É o 3. Não. É isso aí mesmo, o 3, ó. Cuidado com os cães, tal. Aí vai ter o verso 4. 3, 4, 5, né? 3, 4 e 5. Filipenses 3, 4 e 5. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, que ele está dizendo lá de cima a respeito dos cães, os caras que praticam mal, aqueles que estão na lei e tal, ele vai dizer assim, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, ou seja, na função dele da lei, que consegue vencer. Circuncidado no 8º dia.
Então, como um judeu zeloso, ele foi circuncidado ao 8º dia. Cortaram lá, né, a parte do órgão da criança, a pontinha lá. Tem um nomezinho que eu esqueci. Prepúcio. Prepúcio, esse é o nome. Não é crepúsculo, tá? É prepúcio. Ela vai achar que é filme lá dos vampirinhos. Olha lá. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Então, descendência das 12 tribos aí, tal. Verdadeiro hebreu. Em outros lugares vai dizer assim, hebreu dos hebreus, em outras versões. Você lembra, né? Na Almeida Revista Atualizada. Hebreu dos hebreus. O cara, tipo assim, não é só hebreu, ele é hebreu dos hebreus. Ele tá dentro do esquema todo. Né? Lembrando que a tribo é a tribo do primeiro rei de Israel. É a tribo do primeiro do qual, inclusive, provavelmente ele tinha descendência, porque o nome dele é uma transcrição de Saul. Saulo, né? É verdade, Saulo. É a transcrição latina. Então o cara era importante. Era o cara. Aí vai a questão da lei. Quanto à lei, fariseu. Aquele cara zeloso, aquele cara chato, aquele cara assim. Quanto à lei da facção ali que você tinha os saduceus, os fariseus, né, e tal, ele era fariseu, de perseguir até mesmo por causa da questão da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ou seja, ser justificado pela lei, irrepreensível. Parece um jovem rico lá e tal, falando, irrepreensível, sigo desde criança. Por tudo isso. Mas aí ele encontra a graça. Encontra Jesus naquele caminho ali, a Damasco. Cai por terra como um abortivo, isso está lá em Atos capítulo 9. Fica cego durante 15 dias, isso aqui, né, se você quiser dar um bizu, né, depois, você que nos acompanha no testemunho de Paulo, a respeito de quem ele é, está lá em Atos, a partir do capítulo 9, que era Saulo. E aí ele volta, ele está falando da vida dele antes, e agora ele fala da vida dele após Atos 9, o verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Caramba, né, cara? Vou dar um testemunho bom pra você. Eu era um cara bom, assim, irrepreensível também e tal. Achava que estava fazendo melhor, até o dia que a graça mostrou para mim que faltava só um pouquinho. E quando eu vi que faltava só um pouquinho, faltava tudo, não faltava só um pouco. Então, se a gente olhar também no Evangelho e olhar, né, agora também nas cartas paulinas e em outros casos aqui, a gente vai ver homens que foram confrontados acerca do que achavam que era, até o dia que encontraram o Evangelho da graça, né? E reconheceram a sua pequenez. É isso que o comentário trata, se for pegar no aspecto geral. Ele cita o exemplo de um homem, né, o jovem rico. Também não tinha ouvido, nunca tinha visto, né, essa questão dele sendo um governante, um soberano, alguém que tinha também poder. Eu achei que ele tinha, achei interessante isso, porque ele dominou dois lados já da vida, né? Se ele era um governante, ele tinha um poder sobre muitas coisas, né? Aquele que governa sobre os outros tem um poder, que é uma coisa que as pessoas não largam, né? Ele entra no poder, quer continuar, vai cegando. O poder, cara, e poder é um negócio, né? O povo gosta dessa palavra, poder. E ele tinha outra coisa também, ele tinha posses, outra coisa que o ser humano ama. O olho brilha, tinha riqueza, tinha posse, tinha domínio sobre muitas coisas. E aí ele quer dar a única coisa que não dá para herdar nem com o poder, nem com as posses. Ele dá a vida.
e olhando aqui as palavras de Paulo, né, esse texto aqui, e voltando para esse comentário, para essa parte do comentário, é muito interessante, né, porque tudo que Paulo tinha, né, que era exatamente isso, né, poder, ele era um cidadão cosmopolita, tinha várias cidadanias lá, era, né, cidadania romana, judeu com autoridade, conhecimento ali, em outros textos a gente vai ver, né, que ele é E outra, a cidadania romana dele foi de nascença. Ele não comprou, que era um nascença, título muito caro para você comprar sem ser romano. Ele não, ele herda isso. É dele. ele herda, que é mais que transmite uma autoridade maior ainda, né? Elitizado totalmente, esse cara. Ele era, e tudo isso ele considera menos que lixo, não porque ele viu uma oportunidade de ganhar um lugar em algum lugar, né? Um lugar no céu, mas ele considera isso menos que lixo por amor a uma pessoa, né? A Cristo, a poder se parecer com Cristo, né? Exato. Que é justamente o que Jesus oferece para o jovem rico, né? Ele fala assim, ó, deixa tudo que você tem. E eu acho que na avaliação do jovem rico essa relação custo-benefício não fez muito sentido, né? Porque Jesus não falou para ele, ó, deixa tudo que você tem, que eu vou te dar o céu, né? Que eu vou te dar a vida eterna. Com essas palavras não, né? Mas ele falou, deixa tudo que você tem, você quer a vida eterna? Deixa tudo que você tem e me segue, né? E fica comigo. Porque aí, já estou fazendo uma leitura aqui da minha cabeça, né? Mas o que Jesus estava falando? Porque não tem jeito de você chegar na vida eterna se você não estiver comigo. É a vida eterna que você quer? Que a pergunta foi essa, né? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu, jovem rico, já queria, né, achar que por um mérito dele, ou pela compra de um título, né, como o senhor falou sobre a cidadania romana, pelo poder que ele tinha, né, um contato ali, se ele fosse brasileiro, né, jeitinho. O jeitinho, né, Jesus, tem o poder, tem o nascimento, tem o dinheiro, e aí, o que eu faço? Jesus, eu pergunto para ele, tá, você conhece as leis, obedece? Isso aí, então... Então beleza, então é o seguinte, tudo que você tem não vale nada se você não estiver comigo. Porque o único que tem o passe para a festa sou eu, porque eu sou o dono da festa. Eu sou o caminho, E aí eu sou a porta, não tem outro lado, não tem para onde correr. Então... eu faço, eu dou os pobres, não sei o que, cara, mas se não tiver nele... Eu acho que você também já se deparou com essas cenas, né? Gente boa, assim, gente boa. Muito mais bacana que um monte de crente que a gente conhece, assim. Acho que você já se deparou. E aí você pensa, poxa, que coisa, cara. O cara só falta ir pro céu. E falta tudo pro cara, porque o cara não reconhece Jesus. Cara, que coisa. Uns caras ruins, chato pra caramba. Entender quem Jesus é. A lógica do reino é um negócio... Cara, não dá nem pra entender. Eu não tô dizendo assim, mas aí o cara vai pro inferno. Não tô falando isso, não. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Falei que o caminho que nos leva à salvação está em Cristo. É totalmente diferente o julgamento. Ninguém tem autoridade para dizer e jogar alguém no inferno, meu amigo. Esse aí, assim como ninguém tem autoridade para jogar o outro no céu. Falar assim, tá salvo. Você falar que nem pra Paula, que é uma carne comigo. Então fica tranquilo, você tá salvo. É algo que ela vive, né? Salvação é algo individual. Imagina que você pudesse dizer assim, eu acredito que todo pai sonha nisso, que todos os filhos estejam no Evangelho. Ele vai dizer, não, meus filhos já estão salvos porque eu aceitei, já fiz para eles, já sacrifiquei, eu fiz igual o Jó lá, fazia todo o aspecto da lei. Mas não é assim, cara. Né? O que acontece muito nessa questão do pai, só aproveitando esse gancho, é que a maioria dos pais querem que os filhos estejam no Evangelho, mas poucos pais se esforçam para levar o Evangelho para os filhos, né? Exato.
Exato. Você lembra a nossa conversa da terça-feira, né? A nossa conversa de terça-feira, quando eu citei o exemplo dos caras que chegam com um filho adolescente lá pro pastor lá e fala assim, me ajuda, ora por mim, eu preciso de uma agora. A gente chamava vocês direto aqui para ter reunião, para conversar, para poder analisar. Né? E muitas vezes, até para aproveitar também o que é o gancho da nossa conversa aqui, esquece, né, de levar o evangelho para os filhos porque coloca como importante outras coisas, né? Acha que somente proporcionar bons estudos, vida boa, tudo isso é ótimo, né? E é necessário, pode ser necessário dentro do aspecto. Mas, porque eu educo, né? Leva na igreja, leva numa escola, às vezes até confessional e tal, mas é justamente isso. A gente, o evangelho, ele vem, né? Ele tem que ser plantado, né? Jesus fala que a palavra tem que ser plantada, né? Então você não leva ninguém ao evangelho sem trilhar o caminho do evangelho. Sem trilhar o caminho do evangelho, a pessoa não chega. Porque o destino, como Paulo mesmo disse, o destino é Cristo. É essa formação na pessoa de Cristo, né? O evangelho não vai levar... Se a nossa intenção é trilhar o caminho do evangelho para chegar no céu, nós estamos na direção errada. Porque só chega no céu quem antes chega em Cristo, né? Quem se achega a Cristo, né? Por quê? Porque, como até o próprio comentário vai dizer aqui, não é cumprindo, né? Como a gente já viu nos exemplos aí, não é só ter atitudes corretas, mas é ter o coração transformado a ponto de que essas atitudes sejam o prazer da vida, né? Como o próprio comentarista vai dizer, que Jesus, ele tinha prazer, né, em obedecer, em cumprir a vontade do Pai, né? Tudo que ele fez por amor, né? Porque amar o Pai para ele, né? Amar o Pai diante daquilo que ele mostrou, era cumprir os seus mandamentos, porque ele deixou isso para os seus discípulos também, né? Foi o que ele falou para nós: se vocês me amam, vocês vão cumprir os meus mandamentos, né? E os mandamentos, só para a gente entrar aqui meio que no final, que já está, né, bem apertado o tempo do senhor aí, outra coisa, os mandamentos, entender que a lei, né, pastor, e os mandamentos, nesse ponto, elas têm que gerar esse sentimento de gratidão na gente, porque elas são bênçãos, né? Como ele vai falar no começo aqui, quando Deus deu os mandamentos para Adão e Eva no jardim, né, ele deu a eles como bênçãos, né? Não eram coisas sobre as quais seu amor era contingente, mas porque ele os amou e abençoou no jardim. A obediência aos mandamentos era a esfera em que eles gozavam dessa bem-aventurança, né? Então, obedecer a Deus desde a criação, né, era bem-aventurança. Por quê? Porque é a maneira de se achegar a Ele, de estar perto dele, né? E aí, depois de Cristo, é a maneira da gente ser como Ele. Olha só que... A tentação da serpente lá, né? Que é você desobedece, né? Você come do fruto para ser como Deus. Cristo agora, que é o traz para a gente essa possibilidade, né? Mas não por fazer, por tomar com as nossas próprias mãos, mas por se entregar a Ele. E em obediência a gente pode se parecer com Ele, que era Deus encarnado, né? Você vê por isso que eu faço sempre essa viagem de Gênesis, a gente sempre fala, né, de Gênesis 1 para Cristo, que é muito
Eu acho assim, muito louco. Assim. Tudo que a gente bate Essa... lá. E o exemplo de Jesus, né? Se ser como ele, João 4,34, na parte final do comentário, está dizendo que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Então, ser como Jesus vai nos ensinar também a viver como Jesus, né? A fazer a sua obra, que a sua obra também não é a obra só dele, mas a obra daquele que o enviou. Olha que louco, né? Então, há um pregador que falou certa vez que no centro do coração de Jesus ou da vontade de Jesus estava você. Não, esquece, está errado. No centro da vontade do Senhor está a vontade de cumprir o desejo do Pai. Não sou eu. Ele morreu na cruz por amor, sim, mas não era o centro. Era a vontade do Pai que o sujeitou aí. João 3,16. Porque o amor de Deus amou os pecadores do mundo de tal maneira que entregou. E a gente vai falar um pouquinho disso aí, mais pra frente. Como diz o irmão Creso, fica com essa aí. Essa do irmão Creso eu vou citar em toda a mensagem final agora. Toda pancada eu vou falar, fica com essa aí. Virou o bordão Virou. Ele fica assim, tipo, faz assim toda hora. Eu falo, ele faz assim com o óculos, assim, dá uma olhadinha. Mano, osso, Roger. Osso. Ângela. O Roger ficou aí o tempo todo, cara. Ele sempre fiel. Fazer um rola lá, cara. Tem que ir lá. Ângela, obrigado por estar conosco. O pessoal tá indo pro trabalho nessa manhã gélida. Estamos agora com, deixa eu ver, 8 graus. Isso aí. A sensação térmica deve estar subindo agora um pouquinho. Se é hora aí, Jacó, pra gente encerrar, falta 5 estudos, gente. 5 estudos. Acompanha a gente aí, 5 estudos. A gente vai falar de o que é pecado, o que é idolatria, como Deus permite que a nossa desobediência e idolatria passe sem punição, existe como escapar do castigo de Deus, e aí vai dizer o Redentor. Quem é o Redentor? Então a gente vai entrar agora em um dos textos mais belos para nós, miseráveis homens. A gente vai chegar nos textos mais belos para nós, miseráveis homens. O que vamos fazer, miseráveis homens que somos? A gente vai encontrar a redenção aí em Jesus. É claro que já aceitamos, mas é sempre bom revisitar esses textos e falar do amor de Deus. Amém. Vamos orar então? Vamos, tá contigo. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por estarmos juntos, ó Deus, iniciando aqui nosso dia. Jacó? Oi? Você estava orando? Eu estava. Não estava saindo som, não. Tá. Espera aí. Voltou? O Jacó tá bem batista, hein? Tá orando sem ninguém ouvir. Voltou o som? Voltou o som. Voltou? Se alguém ouviu aí depois, aí falha nossa. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de falarmos sobre o Senhor, falarmos sobre a Tua Palavra, de estarmos iniciando nosso dia. Esse dia, Deus, que também traz, ó Deus, a chegada do final de semana. E que se durante essa semana a gente, pela correria, pelo nossa falta de atenção, ó Deus, deixamos de ler a Tua Palavra, de buscar um pouco mais o Senhor, que essa manhã, ó Deus, esteja conosco e nos oriente, ó Deus, trazendo, ó Deus, a nós esse amor, ó Deus, por Ti, pela Tua vontade, ó Deus, esse amor que nos leva à obediência, ó Deus, ao reconhecermos quem somos e ao entendermos, ó Pai, quem Tu és, ó Deus, como Tu és santo, como Tu és puro e o tamanho do Seu amor por nós, ó Deus. Que a gente se proste, que a gente, em temor, ó Deus, Te busque, ó Pai, e que a gente busque, ó Deus, sermos achados em Ti, porque, como já disse Pedro, ó Deus, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não há, ó Deus, eternidade fora de Ti, não há vida, ó Deus, fora de Ti. E é isso que nós queremos,
viver, ó Deus, em Ti, para Ti, e que Seu amor, ó Deus, seja conhecido através de nós. Continue abençoando a pastora, a Paula, derramando, Deus, bênção, Deus, guiando, orientando, iluminando, Deus, cada vez mais. Esteja com cada um que acompanhou, Deus, a gente nesse bate-papo, com cada um, ó Deus, que irá, ó Deus, também, ó Deus, usufruir desse vídeo, que essa palavra chegue onde ela tem que chegar, ó Deus, que Teu Espírito Santo, Deus, ilumine, Deus, a todos aqueles que tiverem contato com ela. Em nome do Seu Filho Jesus, com perdão, ó Deus, dos nossos pecados que nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém. Deu uma cortadinha aí no final do amém, mas ele falou amém, galera. Amém. Deu uma oscilada. Sua irmã Jaque, Rosana, tá com a gente aí, Pedro. Bem-vindo aí, galera. Vocês assistam aí, vai ficar salvo. Vai estar salvo. Falou, galera, bom dia. Deus abençoe, bom final de semana. E sabadão tem assembleia dos irmãos aí da nossa igreja. Domingo, 19 horas, estamos juntos. Quinta-feira, esse estudo vai rolar presencial lá na igreja. Rola lá, que a gente vai estar 19 horas lá na igreja. A gente vai ter o presencial, um bate-papo um pouquinho mais amplo, lá com mais gente, para trazer esses aspectos aí que estudamos. Legal. Bom dia, Rosana. Olha que bem, a Rosana tá bem, cara. Bom dia, pastor Jacó. Meu som aqui, no meio da live pra lá, meu som ficou horrível, cara. Tem que ver o que tá acontecendo. Fica voltando. Vamos Vou usar o fone. Falou, meu amigo. Um abraço. Pai, Deus abençoe. Tchau, galera. Bom final de semana para todos aí.